Viu? Gostei muito dessa junção, eu estou falando ali, fiquei muito feliz de ver essa junção, né, da gaita com a guitarra, é bênção de Deus. Você imagina no céu como é que vai ser esse negócio, hein? Bênção do Senhor. Alguém esqueceu uma Bíblia aqui, nos primeiros bancos aqui, é Tarcísio José. Quem é? Senão eu vou usar a Bíblia para mim aqui. Vou deixar aqui com o irmão Celso. Ok, então está aqui já. Não é do Júlio, não. O Júlio pegou aqui, já sabe quem é. Então, obrigado, viu? Obrigado. Abra sua Bíblia, por gentileza. Efésios, capítulo 5, versículos de 14 a 17. Eu quero compartilhar com você nessa manhã sobre o tema O Milagre do Tempo. E a gente está numa série falando sobre vida de mordomia, compartilhando aí algumas coisas já a respeito desta temática geral, entendendo que mordomia aqui não tem o sentido de uma vida boa, aquela vida sem problema, mas a mordomia no sentido de termos a capacidade dada por Deus de sermos mordomos, ou seja, administradores das coisas de Deus. E aí a pergunta que se fez foi: o que pertence a Deus nessa terra? O que pertence a Deus nessa terra? Tudo. Todos os seres viventes, toda criatura, tudo pertence ao Senhor, é dele, por meio dele, tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. Ele criou, ele redimiu, é dele, é do Senhor. E aí a gente viu que tudo pertence a Deus, tudo como o nosso corpo. E aí semana passada falamos um pouquinho sobre isso. O nosso corpo precisa ser um bom receptáculo, vamos dizer assim, né? Uma boa moradia do Espírito Santo. Então, cuidar do corpo é adorar a Deus. E a gente vai vendo que a gente tem cuidado muitas vezes, cuidado mal do nosso corpo, né? Uma coisa que eu já tenho visto em alguns PGs aí, na hora do lanchinho, já tem uma saladinha de fruta, né? Porque o pessoal estava até brincando que PG era sigla de, como é que é? Papo de gordo, não pode. Não. Eu tive um problema seríssimo quando, há 2 anos atrás, quando eu comecei a ter negócio de colesterol alterado, eu ia nos PGs e o pessoal come, é só hoje, pastor. Eu falei, é só hoje aqui. É hoje aqui, amanhã é lá, depois é lá em casa, e a gente mudar os hábitos alimentares, fazer exercício. Eu tenho sentido isso na minha vida, no meu corpo tem sentido, e eu preciso ser bom mordomo do meu corpo, para adorar a Deus, não com o corpo, com uma idolatria ao corpo, com uma adoração ao corpo, que é o outro extremo dessa conversa, né? Que muita gente vai para o extremo da adoração ao corpo, e essa coisa toda. Não é isso, mas o equilíbrio da gente cuidar da saúde, cuidar do corpo. Então, mordomia do corpo, mordomia da mente, de cuidar da nossa mente, o que a gente está pensando, com o que nós estamos alimentando a nossa mente, porque aí está extremamente ligado com as mordomias das palavras, ou seja, aquilo que a gente vai falar e aquilo que a gente vai fazer, tem a ver com aquilo que a gente está colocando para dentro da nossa mente. Então, cuidar da mente para que o corpo também esteja bom, as palavras que saiam da nossa boca sejam palavras de adoração, de gratidão, de louvor, de edificação, tudo isso tem a ver com mordomia. Hoje eu quero trazer o assunto que é a mordomia do tempo, cuidar do nosso tempo. E aí diz a Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículos de 14 a 17. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como inconsequentes ou como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é
a vontade do Senhor. Uma versão mais antiga, revista Almeida, revista e corrigida, o versículo 16 é muito conhecido, né? E diz assim: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remindo o tempo, aproveitando cada segundo, porque os dias são maus. Vamos orar? Feche seus olhos em oração. Ó Deus, obrigado, porque a Tua palavra por si só tem todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas, e que nesses momentos, ó Deus, que se seguem agora, possamos aprender da Tua palavra, e não apenas aprender intelectualmente, mas de tomarmos decisões práticas para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos bons mordomos, bons administradores das coisas do Senhor, a começar pela nossa própria vida, pelo nosso corpo, nossa mente, nossas palavras, nossas atitudes, ó Pai. Ajuda-nos também a organizarmos bem o nosso tempo, porque o tempo é um presente do Senhor para nós. Por isso, ó Deus, que sejamos bons mordomos do tempo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Como é que a gente pode falar sobre mordomia do tempo? Uma das coisas interessantes que a gente vive nessa nossa época é que o tempo cada vez é mais escasso, é cada vez menos tempo que temos. Não é raro a gente ver gente falando assim: se o dia tivesse 48 horas ainda seria pouco, porque nós temos muita coisa para fazer, e queremos realizar, e queremos fazer, mas não dá tempo. E aí a Bíblia vai dizer, lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse versículo marcou a minha vida, especialmente no ano de 2005, se eu não me engano, 2005, 2006. Foi quando eu fiz um curso lá em São Paulo, do Haggai. Foi a primeira vez que eu fui confrontado com a minha organização do tempo, e eu percebi que eu era um péssimo administrador do meu tempo. E eu sempre reclamava que não dava tempo, sempre reclamava que tinha mais coisa para fazer, que as coisas não davam, e quando eu fui perceber, a grande questão é que eu estava dando prioridade para as coisas que não eram prioritárias, e não estava dando atenção para as coisas que eram prioridade. E estava me perdendo, me enrolando dentro do meu tempo, e uma vez enrolando o meu tempo, eu não estou adorando a Deus. A adoração a Deus envolve uma boa administração do tempo. E aí há pessoas que são escravas do tempo. A gente vive com esse negócio de relógio. É o tempo todo controlando o tempo. Está na hora de sair, tem algum telefone tocando aqui, deve ser de algum irmão surdo, já resolveu, pronto. Não, é verdade, porque se fosse de ouvinte não estaria tocando, né? Então assim, a gente começa a perceber que há pessoas que são escravas literalmente do tempo. Eu me lembro de quando as crianças ainda eram pequenas, a gente colocou no quadro assim uma folha no quarto deles com as tarefas, claro, para organizar. 7 horas isso, 8 horas isso, 9 horas aquilo e tal. Isso é legal para organizar, mas a gente percebeu que com o tempo a gente estava se tornando escravo daquele negócio. E veja bem, esses extremos não são saudáveis. A organização é importante, mas não podemos ser escravos do tempo. A outra questão, e isso não é fácil não, tá? Eu estou colocando aqui, mas eu sei que não é fácil. A outra questão é a falta do tempo, como a gente falou, que existe tempo para todo propósito. Um exemplo clássico disso é aquele adolescente que não tem tempo, porque ele estuda, ele faz curso, ele faz aula de inglês, de música, de não sei o que, esporte, vai e vem, escola, igreja e tal, e não tem tempo para nada, e reclama não tem tempo para nada, mas de repente ele arranja uma namorada, e de repente o tempo aparece. Por quê? Porque existe propósito. Quando a gente fala assim, olha, passa a semana toda, eu não consigo ler a Bíblia, porque eu não tenho tempo para ler a Bíblia, é porque eu não estou dando propósito na leitura da Bíblia. Porque se tiver propósito, tem tempo. Então, o que na nossa vida tem ocupado o tempo?
É igual quando a gente mais uma vez olha lá um computador, um celular, e a gente olha lá, o que está ocupando a memória, o que está enchendo o negócio? A gente vai ver fotos, vídeos e tal. Aí quando a gente começa a olhar fotos, a gente vai ver assim, eu bati 3, 4, porque a gente hoje tem essa mania, né? A gente vai tirar uma foto, a gente não tira uma, a gente tira 3, 4, para depois ver qual que fica boa. Alguma vez você vai parar para excluir esse negócio? Só vai acumulando. Vamos bater uma selfie, bati uma, não, vamos bater outra, senão vai queimar. A gente brinca, né? O pessoal mais novo nem sabe o que é queimar foto. Nem sabe. Então, quando a gente fala isso, a gente já está denunciando a própria idade, né? É o tempo que passou e a gente não viu, né? Aí, tempo, aquela coisa e tal, e vai ocupando. Tem hora que a gente tem que falar assim, limpar memória. E aí, exclui, mas aquela foto que eu perdi, mas o vídeo que eu tanto queria, não tem mais, porque a gente excluiu, por quê? Precisa de espaço. A gente vai ocupando a vida com muita coisa que muitas vezes não estão fazendo bem para a gente. A gente está gastando tempo com coisas que não são saudáveis. Eu sempre cito uma frase aqui de um irmão lá de Cachoeiro, o irmão Ananias, que era lá do interiorzão de Una. Não sei quem conhece Una aqui, eu já citei essa frase algumas vezes aqui, né? Alguns conhecem. Ele falava assim, pastor, a gente tem que parar de queimar vela com defunto ruim. Com toda a simplicidade dele, o que ele estava dizendo a gente está gastando tempo, às vezes, com coisas que não estão edificando, que não estão de acordo com aquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente está gastando vela com defunto ruim. É hora da gente começar a fazer as inversões, investir o tempo naquilo que é de Deus, e não gastar mais tempo com aquilo que não é de Deus. Aquilo que não está fazendo bem para a nossa saúde, para a nossa vida, para o nosso relacionamento, eu não posso gastar tempo com isso. Porque tem gente que fala assim, não, porque lá em casa a gente não conversa mais, todo mundo senta só para ver televisão. Quem tem o controle remoto, que hoje em dia não precisa nem levantar para desligar, porque antigamente ainda tinha aquela coisa da preguiça, né? Quem é que vai levantar para desligar a televisão? Quero mudar o canal, mas tem que levantar, tem aquela catraca, né? Tec, 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 eu vi isso num filme. Antes que alguém pense em alguma coisa, né? Já... Vai lá, aquele tec, 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 e aí, não, deixa nesse canal mesmo, está muito longe para levantar do sofá. Hoje em dia, não, hoje em dia é tudo no controle, no celular. Hoje você baixa o aplicativo da televisão, quem tem essas televisões mais modernas, né? Baixa o aplicativo, do celular você controla a televisão. Então não tem mais essa coisa. Quem é que manda nessa casa? É a televisão ou é você? Quem é que manda nessa casa? Quem é que gasta o tempo? Como que você divide o tempo? Toda vez que eu aconselho casais antes do casamento, os aconselhamentos pré-nupciais, eu sempre falo da questão da gestão da casa, do tempo. O que cada um vai fazer, quando vai fazer, porque se não definir isso, embola o tempo e a gente se perde. E muitos casais recém-casados deixam de ir à celebração na igreja, deixam de estar em oração, porque eu não tenho tempo. Que agora a gente tem que cuidar da casa, agora tem que trabalhar, agora tem que fazer. Ok, mas quem é que está organizando esse tempo? A gente às vezes está deixando a vida passar, né? E existe um cantor aí, um compositor que fala o quê? Deixa a vida me levar. Não é não, a Bíblia diz o seguinte, quem leva a vida é o Senhor, a nossa vida está no barco, um barco de Jesus, esse barco que não afunda, esse barco que quando a tempestade está subindo, Jesus vai lá e acalma, porque ele está no barco. Então não é a onda que leva, não é a vida que leva, não, é nós que levamos a vida. As decisões são nossas. Como que nós vamos decidir envelhecer? Somos nós que decidimos, ou decidimos envelhecer amargurados, ou decidimos envelhecer celebrando. Como que a gente está decidindo isso? Como que a gente está decidindo? Eu sempre fico emocionado quando a irmã Olinda Ribeirinha, ela veio aqui e falou, pastor, eu levei um tombo, ora por mim e tal, mas estou feliz pela graça de Deus e tal. Eu nunca vi a irmã Olinda reclamar da vida, enfrentando câncer, enfrentando problema, Eu falei, meu Deus, eu quero envelhecer desse jeito. Eu quero gastar os meus dias celebrando, não reclamando, não amargurado. Pastor Eliú Farias, que eu também já citei aqui algumas vezes, ele tem um problema de surdez, né? E ele fala assim, pastor, só não fica triste com esse negócio da surdez? Ele falou, meu filho, é uma bênção. Porque eu tenho um aparelhinho lá, quando o irmãozinho está falando, que está enchendo muita paciência, eu vou lá e tic.
E deixa, ele fala, no final, eu percebo que ele está terminando, eu vou lá e tic, vamos orar, Deus vai abençoar. Envelhecendo, sabe, quase 90 anos de idade, mas com esse bom humor, com essa coisa boa. O tempo, como que a gente está gastando o nosso tempo? Como a gente está decidindo gastar o tempo que nos resta aqui? Como que a gente está decidindo gastar? O tempo é um presente de Deus, é aquela coisa, o chavão, né? O tempo é um milagre que não se repete, e é verdade. O tempo de ontem é de ontem, acabou, não passa, não volta mais. Não volta mais. O que nós temos é o agora e o futuro, se Deus assim nos permitir. Então, as decisões que nós estamos tomando, o tempo que nós estamos usando, é um presente de Deus. Eu tenho conversado com muita gente e lido com muitas pessoas, e a dificuldade com relação ao tempo é com quase todo mundo. Todo mundo. A criança tem dificuldade com o tempo, o adolescente tem dificuldade com o tempo, o jovem tem dificuldade com o tempo, o adulto tem dificuldade com o tempo, o idoso tem dificuldade com o tempo. E cada hora a gente tem uma desculpa, ou não é desculpa, mas é uma fase da vida diferente, que tem demandas diferentes e que a gente vai ocupando. E todo o tempo a gente precisa estar reciclando isso, está vendo o que está legal, o que não está legal, com o que eu estou gastando tempo, com o que eu não estou gastando. Existe um artigo de 2005, que eu li aqui esse artigo há pelo menos uns 4 anos atrás, se eu não me engano, pregando na época sobre também essa questão do tempo. E aí eu resgatei esse artigo, que foi... deixa eu ver aonde ele foi postado. Bom, tem um nome difícil aqui, eu não vou ler não, senão eu vou me enrolar. Vou me enrolar. Mas assim, o artigo diz o seguinte, eu quero ler mais uma vez, talvez muitos aqui não ouviram, mas é uma história engraçada, mas que conta um pouquinho da questão do nosso tempo, como a gente administra o tempo. Diz assim: em um dia como outro qualquer, Ernesto... Tem algum Ernesto aqui? Eu mudo o nome. Não? Então tá bom, vai ser Ernesto mesmo. Em um dia como outro qualquer, Ernesto entrou no elevador do seu prédio para ir para o trabalho. Quando apertou o botão do subsolo, reparou pela primeira vez em um botão ao lado que tinha um desenho de 2 setas apontadas uma para a outra. Curioso, apertou o botão. Mal desconfiava que aquilo iria mudar a sua vida. O botão das setas fazia com que a porta do elevador se fechasse antes do tempo normal. Ernesto descobriu que tinha esse recurso e, em vez de esperar 10 segundos para que a porta levava para fechar, ele, usando o botão, o tempo seria reduzido para 3 segundos. Fez os cálculos. Usava o elevador, em média, 4 vezes por dia. Para ir ao trabalho, voltar do trabalho, descida com café na padaria, voltar da padaria, pelo menos. Cada vez economizaria 7 segundos. Vezes 4... 28. Cadê os professores de matemática? Me ajudem. Juca, né? Vamos lá. 28 segundos. O que equivale a 196 segundos por semana, 840 segundos no mês, e os improváveis 10.220 segundos no ano, que significa 2 horas, 50 minutos e 20 segundos por ano de economia, só no elevador. Quando saía com seu carro, Ernesto descobriu que não era necessário que a porta da garagem abrisse completamente para ele passar. O portão era automático e era lento. Então, o processo demorava 15 segundos, mas já no 10º segundo já dava para passar. Calculou. 5 segundos por dia, 30 no mês, 1 hora, 49 minutos e 48 segundos no ano. Somando ao elevador, já tinha uma economia de 4 horas, 40 minutos e 8 segundos no ano, só com elevador e porta da garagem. Evidentemente que quando chegou ao trabalho percebeu que o processo se repetia. É claro que no elevador não podia sempre dispor do botão das setas, porque havia outros funcionários inconscientes do tempo que estavam perdendo diariamente, retardavam o seu esquema, mas achou justo considerar o mesmo valor para efeito de economia, já que no trabalho andava de elevador mais vezes por dia. No mínimo, havia uma subida para o almoço, descida para o almoço, cafezinho, enfim, várias vezes. E ele fez as contas com o estacionamento da firma,
com o portão era igual. No final das contas, só com elevador e portão em casa e no trabalho, economia no ano de 9 horas, 20 minutos e 16 segundos. Ernesto não parou por aí. Ele continuou fazendo conta. Descobriu que no trânsito era uma rica fonte temporal. Ao abrir um sinal de trânsito, percebeu que levava preciosos 6 segundos para engatar a primeira e colocar o carro em movimento. O mesmo raciocínio valeria se não fosse o primeiro da fila, pois, nesse caso, os segundos são perdidos entre a saída do carro da frente e o dele. Até a sua casa, contou 31 sinais de trânsito. Descontou uns 8, porque provavelmente estariam abertos, e fez a média de 23, dobrou o número, porque ia e voltava, fez as contas, total, 260 por semana, fez as contas, 22 horas, 31 minutos e 48 segundos por ano, quase um dia. Ernesto foi realmente impactado com isso e percebeu que poderia economizar mais, ganharia mais um dia da sua vida. E aí começou a fazer outras contas, acordar 5 minutos mais cedo, dormir 5 minutos mais tarde, 2 minutos a menos do banho, almoçar e jantar 2 segundos mais rápido, encurtar o papo na hora do cafezinho, e ele ficou paranoico com isso tudo, e a coisa foi passando. Ele criou uma metodologia, PET, ou PMT, Programa de Metas Temporais. E ele começou então a fazer as contas, e descobriu que ele poderia economizar, com tudo isso, pelo menos 6 dias, 4 horas, 37 minutos e 44 segundos por ano. Quase uma semana de economia. Foi um choque, e a sua vida começou a mudar. Mas logo ele se entristeceu, porque ele constatou que, durante toda a sua vida, ele havia perdido muito tempo. Ernesto tinha 45 anos. E há muitos elevadores, sinais de trânsito, sono, cafezinho, futebol, computador, amarrar cadastro de sapato, e ele fez um cálculo aproximado. Ele poderia considerar que os mesmos 6 dias, 4 horas e 37 minutos, com o tempo que ele havia perdido, fez as contas e descobriu uma terrível realidade. Ele havia desperdiçado na sua vida inteira 278 dias, 15 horas e 47 minutos e 57 segundos. Ele desperdiçou quase um ano. E aí ele revirou os olhos e disse: se eu tivesse apertado aquele botão do elevador mais cedo. É óbvio que essa história é um extremo. Eu não quero que ninguém saia daqui falando: o pastor falou para a gente tomar café mais rápido, come mais rápido, meu filho vai engole, né? Dorme, acorda, não é isso não. Mas é um extremo que, se a gente for pensar nas mini ou microeconomias de tempo que a gente pode fazer, quanto tempo a gente pode ganhar? Ernesto, com 45 anos, tinha perdido um ano da sua vida, só em elevador, sinal de trânsito e outras coisas menores. A gente começa a perceber, obviamente, que o tempo é muito mais do que passar segundos e minutos e horas e semanas e dias e, enfim, de anos e décadas. Não, é muito mais do que isso. O tempo é um milagre que não se repete. O tempo é um milagre. E aí, 2 coisas, 2 aspectos sobre tempo e mordomia do tempo, nesse texto. Primeiro, o milagre do tempo, de fato, é um presente. Olha só o que diz o versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, levante-se dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. A nossa vida nessa terra é passageira. Nós estamos de passagem e o tempo é muito rápido. As coisas são rápidas. Muitas vezes o nosso corpo envelhece numa proporção muito mais rápida do que a nossa mente. Às vezes nós temos a cabeça, e na cabeça a gente acha que ainda tem alguns anos a menos. E quando a gente tenta fazer alguma coisa, o corpo faz o quê? O corpo sente. O corpo trava, não corresponde. É igual aquela coisa, eu conseguia fazer um negócio que era de... Esse negócio, já dói.
Quando eu era criança, fazia tchum, botava rapidinho. Perna, dobrava a perna, eu botava a perna aqui assim no pescoço. Hoje, vai fazer. A cabeça manda. É igual jogar futebol, não é que eu seja pereba. Aqui, ó, eu jogo muito. Aqui. Porque a perna não obedece. O problema é da perna. Quando a pessoa fala, você tem perna de pau, tem mesmo, né? Assim, que a cabeça é boa, mas o corpo não responde igual. E você não consegue fazer igual. E não dá para fazer, porque a cabeça não consegue acompanhar. Talvez uma das coisas de maior sabedoria que nós podemos ter é de ter a nossa cabeça equilibrada com o tempo do nosso corpo e saber que existem limitações para cada idade e existem vantagens para cada idade. O que nós estamos aproveitando do tempo com a idade que nós temos, com o conhecimento que nós temos? Porque outra coisa que não dá, mas de vez em quando a gente fala é assim, se eu tivesse a cabeça de hoje com meus 18 anos, se eu tivesse a minha cabeça de hoje há 20 anos, as coisas, mas dá para fazer isso? Você só tem a cabeça de hoje porque o tempo passou. O tempo, ele pode, muita gente fala assim, o tempo é nosso inimigo, o tempo deixa tudo pior, o tempo deixa a gente mal, tudo fica ruim, né? Não é verdade. É óbvio que o nosso corpo sente, é óbvio que o nosso corpo vai ter os reflexos do tempo, mas quanta coisa boa vem com o tempo. Há uma promessa em um salmo que diz o quê? E você verá os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Salmo 128, se eu não me engano, né? 127 ou 128, acho que é 128. Você verá os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. É aquela questão da longevidade. É óbvio que o nosso tempo não dá para a gente medir. Deus sabe o tempo de cada um de nós. Meu pai sempre fala numa brincadeira, mas ele diz assim, ninguém morre de véspera. A gente só vai no dia que o Senhor determinou. Porque a Bíblia fala que Deus tem todos os dias contados. Ele sabe. Então não adianta a gente ficar nessa coisa, e a gente fica às vezes ansioso, a gente fica doente, a gente fica preocupado. A preocupação, ela por si só já não é boa, porque ela preenche o nosso tempo com alguma coisa que não deveria. Quantas vezes nós preenchemos o nosso tempo no presente com as coisas só do passado? Isso é nostalgia, isso às vezes é bom trazer à memória aquilo que traz esperança, mas não dá para viver do passado. E o outro problema é que às vezes a gente vive o presente só com as coisas do futuro, e não aproveita o tempo que Deus está dando para a gente hoje. É aquela coisa, você planeja uma viagem, e você fala, não, eu vou viajar, aí a gente vai para uma praia, e a gente vê a foto da praia, a gente programa tudo, e aí quando chega lá na praia, você já está, não, mas quando eu voltar para o trabalho, eu vou ter que ver isso, e você não curte. Não aproveita a praia, não aproveita o momento. A gente está sempre pensando no futuro. A gente preenche o tempo da gente, às vezes, com coisas do passado e às vezes com coisas do futuro. É óbvio que planejar é bom, e a gente vai falar disso. Mas ficar preso a isso não é bom. Ficar amarrado a isso não é bom. A Bíblia diz que o tempo é como uma sombra. 1 Crônicas 29:15 diz, os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Olha que tonalidade sombria. Tiago 4:4 vai dizer, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Qual é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um tempo e se esvanece, se dissipa. No Salmo 39, a Bíblia diz assim, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba o quão frágil eu sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida não é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. O salmista, numa poesia, está dizendo o seguinte, qual é o tamanho da nossa vida? É um palmo de Deus. Ou melhor ainda, estamos na palma de Deus.
O tempo da nossa vida está na mão de Deus. Essa é uma questão importantíssima, porque isso tira de nós uma angústia. Ainda mais que a gente que vive numa correria tão grande, numa violência tão grande, às vezes um desespero tão grande. Deus está cuidando de nós. Deus sempre cuidará de nós. E ainda diz a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que eu já citei, porque há tempo para todo propósito debaixo do céu. Em Gálatas 6,10, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E por fim, a gente fala do planejamento, nesse aspecto do presente. O tempo é um presente de Deus para nós, e nós precisamos cuidar bem desse tempo. O planejamento. Há uma frase que diz assim: um indivíduo que sabe o que vai fazer, quando inicia o seu trabalho, já tem metade do trabalho feito. Já começou um trabalho sem saber como é que era? Imagina você começar uma obra na sua casa. Já fez obra em casa? Quem já fez sabe como é que é o negócio, né? Mesmo com planejamento, às vezes você começa, não sabe como termina, vai ser um mês, são 2, 3, eu vou gastar 10 mil, gasta 20, 30 e por aí vai. Não quero causar desespero para ninguém, não. Mas a grande questão é que, se a gente sabe para onde está indo, metade do trabalho já está feito. Metade do trabalho está feito. Porque quando a gente começa a saber para onde a gente está indo, não sei. Qualquer coisa está bom ou melhor, está tudo ruim. Não dá para a gente saber. A Bíblia nos fala e nos dá uma dica fantástica, que diz assim, em Mateus capítulo 6, 33 e 34. Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Estou lendo na Nova Tradução, na linguagem de hoje. E Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Meus irmãos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Toda vez que a gente inverte isso, a gente começa a procurar as nossas coisas, fazer do nosso jeito, aí depois que a coisa está enrolada, a gente fala: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre aqui. Mas como é que a gente cuidou do tempo? Como é que a gente está organizando a nossa agenda semanal? A gente, na organização da agenda, tem tirado um tempo nosso com Deus? Essa semana, foi na terça-feira, cadê Priscila? Foi terça-feira que eu fui lá em Rio Bonito, né? No acampamento dos pastores da Convenção Batista Fluminense, e estive lá ministrando sobre a vida devocional do pastor. Porque uma das coisas que nós precisamos nos preocupar é que, como a Bíblia muitas vezes vai ser a nossa ferramenta, né, entre aspas, de trabalho, de pregação, nós corremos um risco muito grande de lermos a Bíblia muitas vezes só como um instrumento de trabalho. Só lemos a Bíblia para preparar sermão, só lemos a Bíblia para falar para alguém, enquanto que leitura da palavra precisa ser para nos falar, para falar o nosso coração, para nos trazer a palavra de Deus, o alimento, a emoção. E eu fico muito feliz quando a gente canta hinos e cânticos e louvores que trazem da palavra letras para a sua composição, porque a gente pode cantar aquilo que é a palavra de Deus e isso nos emociona. Então, ler a Bíblia ainda com emoção e saber que Deus está falando com a gente. Quanto tempo a gente tem gasto com Deus? Quanto tempo a gente tem gasto com a família? Quanto tempo a gente tem gasto com redes sociais? Quanto tempo a gente tem gasto com sono? Quanto tempo a gente tem gasto com conversas que não são boas, que não edificam? Quanto tempo a gente tem gasto com elevadores que estão demorando demais para fechar? Quais são os elevadores da sua vida? Quais são as portas de garagem que têm roubado o seu tempo?
É hora da gente começar a identificar o que tem tirado o meu tempo, o que tem roubado o meu tempo. E começar a colocar diante de Deus: Senhor, me ajuda a me livrar desse negócio, eu vou organizar melhor, eu quero que sobre tempo. Quantos casais que passam por crises, e eu sei disso, muitas vezes nós temos que correr atrás disso, porque a gente trabalha, a gente vê filho, a gente vê um monte de coisa, e o casal em si, na hora que os filhos vão dormir, eles estão mortos de cansado, um desaba para um lado, outro para o outro, e eles não têm mais conversa, eles não têm mais relacionamento afetivo, nem sexual, nem absolutamente nada. E a gente vai achando que isso é normal, que é um mal do nosso tempo, mas nós temos a mente de Cristo, somos mordomos do tempo e precisamos cuidar disso. Então, cuidar do tempo é adoração ao Senhor. Cuidar do tempo, organizar o tempo, não ser escravo do tempo, não ser escravo de uma agenda. Claro, tem que ter compromisso, tem que organizar, mas precisa adorar a Deus através do tempo. Segunda grande lição, e são só essas duas que, para que nós possamos remir o tempo. Diz assim o versículo 15 a 17: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O milagre do tempo proporciona para a gente encontros de adoração, porque se nós conseguimos organizar o nosso tempo, nós teremos tempo para adoração. Por que Deus, quando cria o universo, e lá em Gênesis vai dizer que Deus criou isso, criou aquilo, no sexto dia criou o ser humano e tal, mas no sétimo dia descansou. E ele falou: eu fiz o sábado para a adoração, para o descanso. Ele está dizendo, não é uma idolatria ao sábado que nós precisamos cultivar, não é isso, ou ao descanso, mas de termos um tempo separado, porque se a gente não separa, não tem tempo. Não tem tempo. Tem gente que fala assim: olha, hoje eu não almocei. Ontem, estava fazendo visita e tal, quando deu 2:30 da tarde, eu estava indo na casa de uma pessoa fazendo visita. Sabe aquela roncada aqui da barriga, que eu fiquei até com vergonha? E bateu uma fraqueza, eu falei: peraí. Eu lembrei, não almocei. Péssimo mordomo do meu corpo, do meu tempo. Eu precisava ter administrado melhor. Pedi perdão a Deus, comecei a organizar. Eu tenho que reorganizar esse tipo de coisa. Não pode, não dá. E a gente sabe que não é fácil. Não é fácil mudar, porque quando você decide mudar, o sistema todo não muda junto com você. Sua família não muda junto com você, o trabalho não muda junto com você, as demandas da vida não mudam junto com você. Mas quantas vezes a gente fala assim: não deu tempo para almoçar, mas o corpo precisa. Quantas vezes nós estamos olhando para a nossa vida, para o tempo, e a gente tem perdido o tempo de adoração. E veja bem, o tempo de adoração não é só o domingo, né? Domingo, que vem de dominicos ou dominus, Senhor, dia do Senhor, porque Jesus ressuscitou numa manhã de domingo. Então, para os cristãos, o domingo se tornou o dia, o marco da adoração, e a gente então vai lá, é o dia do Senhor, é o domingo. Alguns outros vão colocar: não, mas é o Shabat, porque a Bíblia fala do sábado, e aí então nós temos que brigar pelo sábado. Não, não é o domingo, não é o sábado, são todos os dias. Todos os dias são dias de adoração. Todos os dias. Por que a gente reúne aqui domingo e não numa, sei lá, terça-feira, todo mundo aqui de manhã? Porque terça-feira está todo mundo trabalhando, tem seus afazeres. Se vier, por exemplo, uma lei no Brasil que mude, agora o dia vai ser terça-feira, né? E domingo é dia útil. Qual é o dia que a gente vai marcar a celebração para reunir aqui? Terça-feira. Então a gente só se reúne no domingo porque é um dia, porque o nosso calendário é um calendário cristão, fundamentado numa história católica, e por isso mesmo o domingo acaba sendo o dia de descanso geral. Muita gente trabalha sábado, muita gente trabalha inclusive domingo. Hoje, se você vai sair daqui e você vai, por exemplo, num shopping, vai ter um monte de gente trabalhando. Não é verdade? Então a folga de um é na segunda, outra folga é na terça, outra folga é na quarta, mas de uma forma maior acaba sendo ainda domingo.
mas todos os dias são dias do Senhor. Há uma coisa importante da gente entender do Antigo Testamento, o Velho Testamento, o Primeiro Testamento para o Novo Testamento. Qual é? Qual era o dia de adoração separado no Antigo Testamento? O sábado. Qual era o local de adoração separado no Antigo Testamento? Aonde? No templo, em Jerusalém. Qual era o tempo de adoração? Como que eles faziam? Pelo menos uma vez por ano, o camarada tinha que ir, mas tinham as 3 festas principais que ele tinha que ir lá oferecer, sacrifícios. E por aí você vai. No Novo Testamento, qual é o dia do Senhor? Qual é o dia do Senhor? A gente corre o risco de domingo. Não, todos os dias. Olha lá em Atos. Todos os dias os cristãos se reuniam de casa em casa. Todos os dias. O dia de adoração é todo dia. Qual é o tempo que a gente tem tirado para adoração? O local de adoração no Novo Testamento, aonde é? Aonde é? Todos os lugares. Lembra da mulher samaritana? Ela vai falar assim, mas e aí Jesus, a gente adora onde? Lá em Jerusalém ou aqui em Samaria? Porque no Monte Gerizim fizeram um templo também para poder concorrer com o templo de Jerusalém, e é lá ou é cá, aonde que a gente adora? E Jesus fala o quê? O Pai está procurando os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Onde nós estivermos, estamos adorando. Estou no meu trabalho, estou adorando. Estou no metrô, estou adorando. Estou no ônibus, estou adorando. Estou em casa, estou adorando. Estou aqui reunido, estou adorando. A adoração é todo lugar. No Antigo Testamento, colocava-se sobre a questão do dízimo, por exemplo. Qual era o dízimo no Antigo Testamento? Qual era? Trazei todos os dízimos a cada... O que era o dízimo? A 10ª parte da colheita, a 10ª parte dos animais, a 10ª parte do que se ganhava. É o dízimo no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, o que pertence a Deus? Tudo. Tudo. Ih, pastor, deu ruim. Porque aí, se é tudo, como é que eu vou viver? Como é que eu vou pagar minhas contas? Bom, quando eu pago a minha conta, eu estou adorando ao Senhor. Se aquela conta está dentro de um planejamento daquilo que Deus, que está abençoando a minha família ou abençoando vidas. Ah, porque eu comprei alimentos. Bom, se eu estou gastando com comida ou com alguma coisa, eu estou adorando ao Senhor. E nós convencionamos a questão do dízimo como um valor mínimo que nós temos de gratidão a Deus. Então, veja bem, entregar o dízimo não é legalismo. Porque se eu estou entregando o dízimo, como assim? Eu estou pagando aqui pela bênção que Deus me deu. Esquece, não é isso. Eu estou depositando aqui para Deus me dar muito mais lá na frente, como a gente escuta por aí. Não é isso que a Bíblia diz. A gente está entregando uma parte que nós entendemos ser o mínimo. O mínimo. O mínimo. Nós temos alguns irmãos ao longo da história, e na nossa igreja também temos, de uma pessoa que, da sua empresa, 90% dos seus lucros, ele entrega de dízimo. Não, na nossa igreja, fora na Colgate, fora em outros. Por quê? Entendeu que os 10% daria para suprir as suas necessidades, existem outras ações, outras coisas, mas daquilo ali entrega para o Senhor. Tem um amigo também que ele é empresário, ele fala assim, eu entrego o meu dízimo não daquilo que eu ganho, mas daquilo que eu gostaria de ganhar. É a opção dele. A grande questão é, o que nós estamos reconhecendo que é de Deus na nossa vida? Porque o tempo é um milagre. A bênção do tempo é de Deus para a nossa vida. Quando olhamos o texto bíblico, não é só no domingo, não é só no sábado, mas a adoração é em todo o tempo e a gratidão que temos é durante todo o tempo. Consagro tudo ao Senhor. Primeiro, família. Consagro ao Senhor trabalho, consagro ao Senhor os estudos, o lazer, as atividades sociais, o tempo na igreja. E Matthew Henry, ele diz o seguinte,
é um teólogo que eu gosto muito. Ele diz assim: nenhum tempo é impróprio para louvar a Deus. Há, no entanto, certos tempos marcados, não para Deus se encontrar conosco, pois Ele sempre está pronto, mas para nós encontrarmos uns com os outros, a fim de nos juntarmos no louvor a Deus. O que é isso? É o que a gente está fazendo aqui. Celebração. A gente não está aqui assim, vamos reunir aqui, porque aqui é adoração. Não, aqui também. E é o que Matthew Henry diz, que há tempos especiais. Vai dizer que não é especial a gente estar aqui. Não é especial o momento do louvor, que eu particularmente me emocionei hoje aqui, louvei ao Senhor e vendo que Deus está cuidando daquela coisa. Não é especial esse momento que a gente vive, junto com outras pessoas, adorando a Deus, é especial demais. Há encontros que a gente tem de oração, há encontros que a gente tem de bate-papo, há encontros que a gente tem de louvor, como ontem no encontro dos coros de louvor, há encontros que a gente tem de proclamação da palavra, há encontros que a gente tem de estudo bíblico. Esses encontros, eu preciso reservar tempo para isso. Coloca na sua agenda o tempo de adoração individual e o tempo de adoração coletiva, porque não dá para a gente comparar essa questão do tempo com Deus e sem Deus. Com Deus nós temos todo o tempo. Então, o tempo é um milagre do Senhor. O tempo é precioso. E é um milagre porque a gente tem muita tarefa para fazer. E é um milagre porque é um presente de Deus. Sejamos mordomos do tempo. Assim como somos mordomos do corpo, da mente, das palavras, mordomos também do tempo. Tempo. Hoje à noite, nós continuamos essa série, e eu quero falar hoje à noite sobre a mordomia das oportunidades. Como que nós estamos administrando as oportunidades que Deus tem nos dado. E a gente continua nessa projeção, nesse crescimento na palavra de Deus. Eu queria pedir a você que fechasse seus olhos. Queria pedir a você que orasse ao Senhor agora, e que fizesse rapidamente uma análise superficial que seja, talvez não como Ernesto na história, mas quanto tempo na sua agenda semanal, na sua vida diária, quanto tempo você acha que tem desperdiçado ou está desperdiçando, ou coisas que você pode melhorar, otimizar, coisas que você precisa parar de fazer e coisas que você precisa começar a fazer. Pensa um pouquinho aí, reflete nisso agora. Independentemente da sua faixa etária, seja adolescente, jovem, adulto, ancião, cada um tem a sua particularidade, a sua peculiaridade. Mas Deus está dando para a gente presente. Ainda há vida, ainda há esperança. Como é que está o seu tempo com Deus? De leitura da Bíblia, de oração, de meditação na palavra. Como é que está o seu tempo com a sua família? Como é que está o seu tempo com seus amigos? Como é que está a nossa agenda? Não é fazer a agenda, encher a agenda e dar para Deus, Senhor, abençoa a minha agenda. Mas é perguntar para Deus, Senhor, o que eu devo colocar na minha agenda? O que eu devo tirar da minha agenda? Esteja em oração. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo milagre do tempo. Ajuda-nos, ó Deus, a
administrarmos melhor o nosso tempo no dia a dia, abrirmos espaço para relacionamento contigo, Pai. Abrirmos espaço para relacionamento com a família, abrirmos espaço para relacionamento com os nossos amigos, abrirmos o espaço e marcarmos na nossa agenda os nossos encontros de celebração, e sabermos, ó Deus, que é bom demais estarmos juntos na Tua presença. O tempo, ó Deus, é esse milagre que não se repete, mas o Senhor nos dá mais um novo dia, e que novas decisões sejam tomadas nessa nova semana, nesse novo mês, nesse novo semestre que hoje começa. O tempo está voando, Senhor, a gente muitas vezes se perde, mas é hora da gente colocar o pé no chão, cabeça no céu, e termos um tempo de qualidade na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a termos tempos de adoração, de alegria, de celebração. Ainda com os olhos fechados em oração, talvez diante da reflexão que você fez sobre tempo, sobre vida, a pergunta que você precisa responder para Deus hoje: Senhor, eu tenho sido um bom mordomo do meu tempo? Eu quero melhorar a administração do meu tempo. E se você deseja melhorar a administração do seu tempo, fique em pé no seu lugar, dizendo: Senhor, aqui está a minha vida, eu quero ter mais tempo para adorar ao Senhor, eu quero ter mais tempo com a minha família, eu quero ter mais tempo de qualidade, eu quero tirar alguns tempos que estão ocupando demais a minha agenda, que estão me atrapalhando nessa caminhada. O meu tempo precisa ser tempo de bênção, de adoração, tempo de qualidade, tempo que traz saúde. Ó meu Deus, cada um que se coloca em pé agora, Pai, eu peço a Tua bênção sobre suas vidas, sabedoria, meu Deus, para administrar o tempo, assim como a minha vida, a vida de cada um dos Teus servos aqui, todos aqueles que estão agora tomando decisão, ó Pai, cada um sabe de onde precisa de um milagre. Ajuda-nos a abrir espaço, meu Deus, a darmos atenção àquilo que realmente é importante, a darmos menos tempo para aquilo que não é tão importante, a termos equilíbrio de não sermos nem escravos da agenda e nem sermos totalmente desorganizados sem saber para onde estamos indo. Dá-nos equilíbrio, Pai. Que ao envelhecermos não tenhamos arrependimento do tempo perdido, porque talvez, como aquela história, que aquele rapaz tinha perdido 1 ano da sua vida, com coisas tão pequenas, quantas vezes, se nós formos somar, teremos a notícia triste de que perdemos muitos anos, com coisas que não eram boas. Mas a Tua palavra nos diz que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância, então perdoa, meu Deus, para que a partir de hoje, a partir dessa decisão e desse momento, tenhamos tempo de qualidade, de adoração, bons mordomos do tempo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar em pé, todo mundo. Cumprimenta a pessoa que está aí perto de você e diga assim: olha, Deus te abençoe. Deus abençoe. Diga isso com fé nesse momento. Que Deus abençoe a sua vida todos os dias. Amém. Amém.
Se você chegou depois que a gente fez um momento de acolhimento, de boas-vindas, se você é nosso convidado, está conosco aqui hoje, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida e volte sempre para a gente adorar junto ao Senhor, o nosso Deus. Você pode se assentar rapidamente? Deixa eu só lembrar você, o Grupo Acorde Celeste vai tocar a última canção nessa manhã. Lembrar você a Festa na Roça. Pastor Jean, fala para a gente aqui dessa organização aí na Festa da Roça, que na verdade não é da juventude, é de toda a igreja, mas a juventude está nos ajudando nessa organização. Bom dia, irmãos.